Bom, como você já sabe, e a gente comentou nos cursos anteriores, o que forma o preço de uma ação, no fim das contas, é simplesmente um encontro entre o melhor comprador e o melhor vendedor. Ou seja, no fim das contas, o preço da ação é formado pela interação entre compradores e vendedores. Isso ficou muito fácil de ser entendido quando a gente mostrou o book de ofertas, onde você vê lá aquela lista de compradores, aquela lista de vendedores, e quando eles se encontram, bum, você tem um negócio. Aquele passa a ser o preço novo da ação. Então ali a gente consegue perceber o seguinte: o preço de uma ação, no final das contas, não é formado pelo que está acontecendo na China, pela situação atual do país, pelos aspectos macroeconômicos, pelas notícias, mas sim por como os compradores e vendedores percebem esse fato e utilizam eles na hora de tomar suas decisões de compra e venda. Ou seja, os fatos não são importantes, é como eles são percebidos pelo mercado que determina qual o preço daquela ação. E é nesse ponto que a análise técnica consegue entender uma coisa muito inteligente, que é o seguinte: bom, se tudo isso, no final das contas, se resume a como compradores e vendedores vão interagir dentro do mercado, por que não focar a minha análise em algo simples, que é a essência do mercado? E é isso que ela faz. Então, ao invés de ficar olhando para milhões de fatores que a gente tem afetando as ações, desde o clima na China, pesquisas eleitorais, a política fiscal, monetária, a análise técnica, ela foca na essência. Porque ela sabe que lá no final, o que vai determinar o preço das ações é aquela briga entre compradores e vendedores. E isso é algo muito inteligente, porque quando as coisas se tornam muito complexas, normalmente a resposta que você consegue ter está na essência, está no simples. E é isso que a análise técnica faz, porque ela foca no simples, ela esquece aquilo ao redor, que muitas vezes é impossível de ser completamente compreendido, e foca na essência. E aí ela consegue criar um método vencedor. Isso faz muito sentido, principalmente no curto e no médio prazo, que é exatamente o foco da análise técnica. Então, com a análise técnica, é como se a gente realmente estivesse olhando para uma grande briga entre compradores e vendedores e tentando identificar qual que é o lado mais forte ali. E na hora que a gente identifica o lado mais forte, a gente se alinha a ele para poder estar do lado da probabilidade. Com a vantagem de que, caso esse cenário mude, ou seja, o lado que era mais forte começa a fraquejar e o lado que estava mais fraco começa a ganhar força, eu consigo ter poder de reação para lidar com isso. Então, se eu vi ali que os compradores estavam mais fortes, entrei na ponta comprada, o mercado começou a evoluir a meu favor, as ações começaram a subir, em determinado momento os vendedores voltam a ganhar força, eu tenho poder de reação para vender minhas ações, realizar o lucro e pegar aquele dinheiro para novas oportunidades. Da mesma maneira, se eu montei uma compra pensando que o lado comprador estava mais forte, mas antes que eu pudesse ter algum ganho, aquele cenário já muda, eu consigo limitar minhas perdas, proteger meu capital para que eu possa continuar na busca dos meus objetivos. Agora, como a gente vai fazer isso na prática? Através dos estudos da análise técnica, que são feitos dentro de um gráfico. Por isso que muita gente chama de análise gráfica, porque a foto dessa grande guerra vai estar dentro de um gráfico que a gente vai aprender a analisar aqui.